Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência de ter comprado um Nintendo Switch V2 em pleno agosto de 2023. Tem 2 meses que eu tenho usado esse videogame e eu quero compartilhar as minhas angústias e alegrias usando ele nesse curto período de tempo. Mas, Antes de eu ir para as minhas experiências, eu preciso contar um pouco do porquê que eu tomei essa decisão, meio estúpida para alguns, talvez, e também fazer algumas comparações do modelo V2 com o OLED. E eu só fui fazer essa comparação de fato só depois que eu comprei. Ai, ai. Olá, eu sou a Marina Rossi e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Pinta Nerd. Então vamos logo falar aí o que me fez ter interesse em comprar um Nintendo Switch. Primeiro ponto, acredito que para a maioria das pessoas que acaba comprando esse videogame, é o fato dele ser portátil e também você poder colocar ele na TV, né? Usar ele como console na TV. Ele te dá uma liberdade de escolha, você não precisa ficar horas jogando ali sentado numa mesma posição. Você pode jogar ele no aconchego da sua cama, ou no sofá, ou até na sua cadeira gamer. Se caso você for usar ele no modo portátil, você pode até deixar passando ali a sua comfort série ou comfort filme em segundo plano enquanto você tá jogando. Bom, eu faço isso. O segundo ponto é a nostalgia de ter um produto Nintendo. Eu nasci no final dos anos 80, já tô falando aqui a minha idade, e eu tive contato aí com o Super Nintendo, o Nintendo 64 e também com o Nintendo Wii. Eu sempre quis ter um Game Boy, pelo fato dele ser portátil. E olha só, eu fui aí realizar um sonho, que não é bem um sonho, só era uma vontade de ter o videogame, em 2023 com o Nintendo Switch. E eu sei, não é um Game Boy, né? Mas vocês entenderam aí meu ponto. Eu tenho um apego muito grande com o Mario Kart. Foi o primeiro jogo ali que eu joguei no Super Nintendo. Também joguei ele no 64 e foi o jogo que eu mais joguei no Nintendo Wii. E eu posso dizer com plena certeza que é o meu jogo preferido da vida. Em seguida é o The Last of Us 2, depois vem o Horizon Zero Dawn, depois vem o The Last of Us 1 e de repente isso aqui virou uma tier list. Desculpa. Terceiro e último ponto são os cozy games. Eu falei ali que um dos meus jogos preferidos é o The Last of Us 2, eu sei, sangue e violência tá torta direito, mas eu curto muito os cozy games. E nada mais aconchegante do que você pegar o seu Nintendo Switch, se aconchegar embaixo das cobertas na sua cama e jogar um Stardew Valley, não é? Então esses foram os motivos aí que pesaram para eu criar esse interesse em ter um Nintendo Switch. Agora eu preciso falar aí um pouquinho da diferença, né, entre o V2 do OLED. Começando então aí pela data de lançamento. Nintendo Switch V2 ele foi lançado lá em 2019, enquanto o OLED foi lançado em 2021. Então a gente já tem aí, né, 2 anos de diferença de um pro outro. O armazenamento deles, o V2 ele tem 32 GB aí de capacidade, enquanto o OLED tem 64. Mas os dois têm compatibilidade com SDs, né, cartões SDs para você expandir essa memória. Então, assim, não faz tanta diferença na prática se você for usar SD, e você tem que usar SD pros dois basicamente, se você quiser ter muitos jogos instalados neles. O Dock Station, né, do V2, você não tem ali uma conectividade automática com o cabo LAN, né, o cabo de rede, internet, enquanto do OLED já vem com esse cabeamento aí, uma opção de você usar o cabo LAN direto no dock. Mas assim, o V2 ele já tem um adaptador que você pode colocar ele na conexão USB do seu dock com uma caixinha que conecta no cabo de rede. Mas se caso você quiser isso de uma forma mais prática, né, só conectar o cabo de rede, você pode comprar a dock do OLED para usar no V2, ela funciona, tem essa compatibilidade. Mas assim, é mais para quem realmente usa aí para jogos que sejam mais versão online, competitivos e essas coisas todas, ou se quiser fazer downloads também dos jogos mais rápido. Então, a tela, né, que o do V2, ela é LED e ela é um pouquinho menor do que a do OLED. Já o OLED, como já diz o nome, né, a tela é de OLED e ela é um pouco maior aí, deixando um pouco menos de borda aí na tela. Então dá uma aumentada na sua tela. O tamanho do videogame continua o mesmo, mas a tela amplia um pouquinho. Por último, e sim, na minha opinião, menos importante, aquele suportezinho atrás que o Nintendo Switch tem, que é pra deixar ele de pezinho. O do V2, ele é só uma nacazinha de
plástico mesmo, que eu acho que fica até meio instável se você deixar ele na posição ali paradinho. Não sei, eu não confio muito não. Já o OLED é uma naca grandona de plástico. E eu tô falando naca, isso deve ter um contexto sexual, né? Não sei. Eu espero que não. Ele é um pouco maior, pega todinho aí o console, então ele dá um pouquinho mais de estabilidade e também tem regulagem na altura. Você pode deixar ele um pouquinho mais alto, um pouquinho mais angular para baixo ou para frente. Não serve para muita coisa, porque a tela é bem pequena. Se caso você quiser deixar ele em pezinho e jogar de longe, eu não sei se, né, ele já vai na TV, então para que você vai querer fazer isso? Não faz muito sentido. Talvez só se for num lugar que você não tem uma TV com HDMI, mas não sei, eu não sei se eu usaria dessa forma. Acho que eu preferiria usar ele no modo portátil mesmo. Não sei. A não ser que você vai dividir com um amigo, né? Você vai jogar de 2 e não tem uma TV. Talvez vá funcionar. Mas ok. Essas são as diferenças. O OLED, ele continuou com as mesmas configurações internas do V2. Então eles têm o mesmo processador, eles têm a mesma memória RAM, têm a mesma durabilidade de bateria e inclusive a resolução da tela, né? Que é 740p no modo portátil e Full HD no modo na TV, se você for colocar na TV. Então nem a resolução muda. A única coisa que realmente é diferente é o tamanho da tela. E sinceramente, na minha opinião, nenhuma dessas diferenças me fez ter interesse pelo OLED. Ainda mais que quando eu comprei o meu V2, ele estava numa super promoção de Dia dos Pais. Então, eu optei mesmo aí pelo V2. Tanto pra mim, essa diferença só da tela, que é o que mais grita de diferença mesmo entre V2 e OLED, não vale a pena pra mim, porque eu acabei de zerar aí o primeiro jogo no Nintendo Switch, que foi o The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, Oracle of Ages, que a tela era bem pequenininha. E eu só fui reparar que a tela era menor, que eu tava jogando com uma tela bem pequenininha, quando eu tirei essa foto. E eu tirei essa foto, eu já tava no último desafio do Zelda. Pra vocês verem como o meu cérebro não tá nem aí pra essas qualidades, né? A qualidade do meu cérebro eu acho que já é baixa, então pra mim realmente não faz diferença. Beleza, então vamos falar agora da minha experiência nesses 2 meses de uso do Nintendo Switch V2. Na real, eu acho que eu já deixei bem claro o quanto eu tô satisfeita com esse modelo aqui, com esse Nintendo Switch. E eu não pretendo trocar ele pelo OLED de forma alguma. Mas o que mais me deixa angustiada no Nintendo Switch, eu posso dizer no geral, né? Porque, na verdade, o que eu vou falar aqui serve tanto pro V2 quanto pro OLED, que é a duração da bateria. Ele dura aí de 3 a 6 horas jogando direto, né? Dependendo aí do jogo que você pretende jogar. Então eu acho que é bem pouco. Então às vezes eu tô tão empolgada no jogo e aí tá acabando a bateria e tem que procurar uma tomada logo. E isso já me frustra um pouco. Eu acabo só desligando ele, deixando ele carregar lá pra eu pegar ele em outro momento. Então isso é um que me traz um pouquinho de angústia aí com o Nintendo Switch, mas serve pros 2 modelos, né? Agora, uma coisa que muda de um pro outro e que me angustia nesse aqui é o fato dos Joy-Con dele ser um pouquinho soltos, né? Tipo, ele dá uma impressão de que ele vai soltar na sua mão a qualquer momento. Mas como eu uso essa capa aqui dele, que é ergonômica, né, pra eu conseguir ter uma pegada melhor, eu acabo não sentindo isso tanto. Mas quando eu tiro ela, eu fico realmente agoniada, com medo de que vai quebrar os Joy-Con. E como eu sei que Joy-Con de Nintendo Switch realmente quebra, então me dá um pouquinho dessa agonia aí. E outra coisa também que me deixa um pouquinho chateada é o fato dele ser pesado e nada ergonômico. Então se você não tiver uma capinha como essa aqui, você vai sofrer um pouco, vai doer, você vai sentir um pouquinho o seu braço aí. Mas assim, isso também não me impede de jogar ele por horas e horas até o tanto que a bateria durar. Na moral, ele me faz muito feliz. E não me arrependo nem um tiquinhozinho de ter comprado a versão 2, né? O V2. Por que eu falei versão? Ele é V2, mas por que versão, né? Version 2 deve ser? Não sei. Ah, sei lá, versão 2, agora vai ser. Com certeza vão ter aí rios de pessoas discordando aí do que eu tô falando. Mas, gente, opinião é opinião, né? Eu respeito a sua, então eu peço aí que você respeite a minha também. E se alguém me perguntar, compro a versão OLED ou o V2, eu vou responder que
depende. Qual o valor do OLED? O OLED tá vindo com algum jogo? O V2 vem com jogo? Qual o preço? Você é chato com tamanho de tela e qualidade de imagem? Porque o OLED, ele tem, né, os pretos aí mais pretos e as cores um pouco mais vivas, né, por ser tela OLED. E são algumas perguntas aí que você precisa se fazer para ser honesto com você mesmo do que você precisa, o que tá dentro do seu orçamento e também das suas expectativas. E eu acho que as expectativas acabam sendo as mais importantes, porque às vezes você gasta um dinheirão e as expectativas não são alcançadas e aí você se frustra. Então você precisa realmente entender aí as suas expectativas quanto a qualquer coisa que você vai comprar, inclusive aí pro Nintendo Switch. E se tem uma coisa que eu odeio, é aquela frase, aquele tal argumento que muita gente usa por aí, que é: ah, mas se você juntar mais um pouquinho, você pega um mais atual. Mas uma coisa que é importante eu falar aqui é que em breve a Nintendo deve anunciar o novo Switch. Tem muitos rumores aí pela internet falando sobre isso, então talvez, e se você puder, espera um pouquinho, espera sair aí esse anúncio aí da Nintendo para entender o que eles vão trazer, se realmente vai ter mais atualização, se vai ser um console totalmente diferente e principalmente, né, a quanto, né? Quanto que a gente vai pagar por esse atual que eles vão trazer. Eu acho que o quanto nesse caso vai ser bem importante aí para tomadas de decisão. Por enquanto, eu tô feliz e em pleno segundo semestre de 2023 eu adquiri o Nintendo Switch V2 e eu não me arrependo. Mas me conta aí nos comentários, você tem o V2, você tem o OLED? Você tá feliz com o seu V2? Você tá feliz com o seu OLED? Deixa aí embaixo a sua opinião. E se caso você quer comprar um, está na dúvida, deixa aí nos comentários, sempre tem alguém disposto a conversar com você e te ajudar aí na sua compra, na sua tomada de decisão. Deixa o like aí para nos ajudar aqui no canal e também para dizer pro YouTube aquilo que você gosta e ele te mandar mais vídeos desse tema. Aí se inscreva se você gostou aí do conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau!